Apocalipse capítulo 11, versículo 17, o ponto 3, o Papa procura reabilitar Judas. Então, uma leitura do mesmo artigo, o comentarista vai fazer agora, vai deixar bem claro, no entender dele, qual é a intenção do Papa. Então, repito, esse aqui é um artigo em um periódico de visão católica, então são católicos criticando o Papa. E, claro, eu concordo com essa crítica. Eu acho muito estranha a atitude que o Papa está tendo em relação a Judas. Né? Parece algo satânico, como a Bíblia, o Apocalipse, que descreve que durante a grande tribulação vão falar coisas absurdas sobre Deus, vão blasfemar o nome de Deus. Então aqui a Igreja Católica está homenageando quem traiu e quem ordenou que Jesus fosse morto, Judas e Pilatos. Bom, o comentário então diz, no artigo Papa Francisco e sua pintura obscena de Judas, Abin comenta. No livro mencionado acima, o Papa Francisco se refere novamente a esse capitel e a possível salvação de Judas. Depois de dizer que Judas se enforcou, continua. Mas há uma coisa que me faz pensar que a história de Judas não termina aí. Talvez alguém pense, esse Papa é um herege. Muita gente pensa isso. Todos os cristãos pensam isso, e agora até os católicos estão pensando isso. Bom, ele prossegue. Mas não. Vá ver uma coluna medieval na Basílica de Santa Maria Madalena, em Vézelay, Borgonha. Os homens da Idade Média faziam catequese por meio de esculturas, imagens. Nessa coluna, de um lado está Judas enforcado, mas do outro lado está o bom pastor que o carrega nos ombros e o leva consigo. Na interpretação do Papa, é Jesus naquela coluna. Né? O comentário prossegue. O Papa afirma que o jovem imberbe que carrega o corpo de Judas é nosso Senhor. No entanto, a interpretação mais plausível é que a escultura do capitel medieval retrata a pessoa anônima que removeu o cadáver do traidor. Ou seja, uma pessoa que foi e pegou o corpo dele, alguém anônimo, não está dizendo que é Jesus. Tá bom? Mas o Papa já está afirmando que é Jesus. Tudo extraído desse artigo que eu coloquei o endereço aí para vocês poderem acompanhar. O comentário prossegue. O Papa parece querer beatificar Judas, mas não demonstra isso claramente. Ele faz isso de uma forma indireta, apontando para alguém que defende a salvação de Judas, o padre Mazzolari. O artigo prossegue. Veja, ele vai contar sobre esse padre, o que ele defende e o que o Papa apoia. O Papa está apoiando o que ele defende. O artigo prossegue, né? Qual é o mistério de Judas? Eu não sei. Dom Primo Mazzolari explica isso melhor do que eu, diz o Papa. Na explicação, além de suas referências constantes e diretas, simpáticas a Judas, o Papa Francisco também citou o padre Primo Mazzolari, que viveu de 1890 a 1959, um sacerdote revolucionário considerado precursor do Vaticano II. Andrea Tornielli, atualmente diretor editorial do Dicastério para as Comunicações da Santa Sé, escreveu em 2016 a propósito de um discurso do Papa. O Papa falou sobre um antigo capitel medieval representando Judas de um lado e do outro Jesus carregando nos ombros o traidor morto. Dom Primo Mazzolari fez um belo sermão sobre isso. Ele era um sacerdote que entendia bem a complexidade da lógica do Evangelho. Sujar as mãos, como Jesus fazia. Jesus não era limpo. Ele ia ao encontro das pessoas e as aceitavam como eram, não como deveriam ser. Quer dizer, algo completamente estranho nesse texto aqui, né? Primeiro, você nunca vai dizer
né, Jesus não era limpo, ainda que ele tenha em mente o ato de Jesus de comer sem lavar as mãos. Aquilo ali foi uma exceção. A lei judaica exigia uma higiene, foi Deus que falou exatamente por causa das doenças. Por quê? Na doutrina judaica que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, eram doutrinas voltadas para o corpo que simbolizavam uma doutrina para a alma. Então era uma doutrina voltada para a saúde do corpo, simbolizando uma doutrina espiritual, falando da saúde da alma. Saúde da alma é comunhão com Deus. Então por isso que comer carne de porco, ele causa um problema no corpo humano, pode causar um problema no corpo humano, né? Mas não causa nenhum problema na alma. Mas Jesus, fora desses outros momentos, é claro que Jesus tinha toda a higiene que a lei exigia, dos cuidados, né, para a hora do alimento, para não haver contaminação. Então dizer que Jesus não era limpo, isso é uma frase muito estranha. Mesmo você fazendo referência, como eu disse, ao ato de Jesus comer com os apóstolos ali, como estavam no campo e tiveram que pegar sem lavar as mãos, não tinha como lavar as mãos. Mas no geral, até em termos de higiene, Jesus era limpo sim. Então, vamos dizer, são frases completamente estranhas, e o que está acontecendo na Igreja Católica hoje é pior do que a história passada da Igreja Católica. A história passada, ela tinha um sistema de mortes, de perseguição física, mas agora ela está adotando doutrinas, claramente, falas que agridem a Deus. Então, não se fala isso, Jesus não era limpo. O comentário do artigo prossegue. O Papa argentino não só citou o padre Mazzolari várias vezes, mas foi visitar seu túmulo, mostrando total consonância com ele. Não gostaria de deixar de fora nada do que gostaria de dizer sobre Dom Primo Mazzolari. Sou peregrino aqui em Bosolo e depois em Barbiana, nas pegadas de 2 párocos que deixaram um traço luminoso. O que foi de luminoso que esse Mazzolari, por exemplo, deixou, né? Ele diz, em traço luminoso, embora incômodo, no serviço ao Senhor e ao povo de Deus. Não cabe a mim contar a vocês ou analisar o trabalho de Dom Primo. Eu prefiro meditar sobre a atualidade de sua mensagem. Você vê que o homem ele vai falando as coisas pelas entrelinhas. Na verdade, ele quer ofender Jesus Cristo, é o que parece, né, homenageando Pilatos, e também, pelo jeito, beatificando Judas, porque ele vai defender que Judas foi salvo. É o que está sendo discutido aqui. Segundo a Bíblia Sagrada, ele não foi, ele cometeu suicídio. Se ele tivesse arrependido, ele poderia ter sido salvo. Mas beatificar Judas, beatificar o traidor do mestre, é claro que essa não é uma obra humana, não. Essa é uma obra, quem está por trás dele é o espírito do anticristo. O comentário no material didático prossegue. Alguns podem considerar normal a expressão Jesus não era limpo, utilizada nesse texto. Apontarão até para o contexto, mas nada justifica essas palavras. Ainda que o Papa tivesse em mente o ato de não lavar as mãos, ele está errado. Esse é o tipo de frase que não se deve usar em relação a Deus, independente do contexto. Você não deve dizer Jesus não era limpo, independente do contexto. Ele era limpo. Ok? Jesus era limpo em todos os sentidos, porque a lei de Deus exigia limpeza também de higiene. Claro, principalmente a limpeza espiritual, mas também de higiene, né? Outra frase horrível utilizada pelo Papa, que se enquadra em frases que não se deve usar em relação a Deus, foi fracasso da cruz. Então, ele usou essa expressão e as pessoas, alguns católicos que defendem, dizem, não, você está interpretando de maneira errada. A intenção do Papa era boa. Então, eu vou colocar o texto aqui na íntegra, tá bom? Para nós podermos ler e observar quais as possibilidades de interpretação
ver se é normal alguém usar uma frase dessa, dizendo que Deus fracassou na cruz, ou que a cruz foi um fracasso, humanamente falando, de Jesus. Em sentido nenhum foi um fracasso, não se usa essa expressão. O texto original do Vaticano diz: o verdadeiro valor do nosso apostolado é medido pelo valor que o mesmo tem aos olhos de Deus. A cruz mostra-nos uma maneira diferente de medir o sucesso. A nós cabe-nos semear, e Deus vê os frutos do nosso trabalho. E se às vezes os nossos esforços e o nosso trabalho parecem gorar-se e não dar fruto, estamos a trilhar a mesma via de Jesus Cristo. A sua vida, humanamente falando, acabou com o fracasso da cruz. Não. Nós sempre dizemos, quem morreu na cruz foi o homem chamado Jesus. Deus não morre. Então quem morreu foi a parte humana. Nós pregamos que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Quem morreu na cruz, claro, foi a parte humana, não foi a parte divina. Então, essa frase dele, né, que se eu estou fazendo algo e não dá resultado, estamos a trilhar a mesma via de Jesus Cristo. A sua vida, humanamente falando, acabou com o fracasso da cruz. Essa expressão, essas palavras, né, do Papa Francisco, elas têm sim uma dupla interpretação. Esse homem, ele pode exatamente estar sendo usado, isso serão coisas, do jeito que ele falou aqui, serão coisas que o anticristo falará, tá bom? Dizendo que a obra da cruz foi um fracasso. Não vem me falar em homilética, em expressões que você pode usar, né, com um significado de antônimo. Não, é uma expressão que não se usa. É o fracasso da cruz. Em nenhum sentido houve fracasso na cruz. Você não usa essa expressão. É a primeira vez que eu ouço alguém falar isso, vamos dizer, no meio daqueles que se dizem cristãos. Pode um ateu ter falado, né, mas um homem que se diz cristão, tem algo errado nas falas desse homem. O comentário prossegue. Analisando as profecias, conseguimos perceber que o Papa possui uma participação importante no grande sistema de engano que está para se instalar no mundo. Irmãos, isso parece muito imediato. Com essas questões do coronavírus, quase não está sendo noticiado as reuniões, né, dos países no mundo, da ONU, mas tem tido reuniões constantes, exatamente para falar sobre como será o mundo após a pandemia. E isso, irmãos, pode ser usado, né, pelo anticristo, exatamente para implantar o seu sistema mentiroso no mundo. O quanto o mundo ainda vai sofrer, né, para chegar a uma situação de caos, a ponto de o anticristo se manifestar como solucionador dos problemas. Nós não temos como saber, mas tudo indica que nós estamos vivendo o princípio de dores e que esse problema vai aumentar. O mais provável é que daqui 1 ano, 2 anos, o coronavírus tenha piorado. Olha, eu ouvi essa semana na CNN um comentário horrível, um especialista falando que foram surgindo diversas cepas no mundo, né? Surgiu a do Brasil, a da África do Sul, a da Índia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? E depois surgiu um vírus, uma cepa, que ela era dupla, ou seja, ela tinha a mesma característica do vírus da África do Sul e também do vírus da Inglaterra, ou seja, então ele já era mais letal. E agora surgiu um outro coronavírus, uma outra cepa, que ele é triplo. Ele tem as modificações, as letalidades da África do Sul, da Inglaterra e da Índia. E quanto mais surgirão, nós não sabemos, tá ok? Mas que esse momento certamente é profético, O comentário prossegue. O artigo sobre o Papa e a beatificação de Judas prossegue. Nosso pobre irmão Judas. Isso tudo é texto, como eu disse, de um site católico. É de admirar, então,
que o Observatório Romano publicasse na Semana Santa um sermão do padre Masolari intitulado Nosso Pobre Irmão Judas. Nesse sermão, homilia da Quinta-feira Santa de 1958, diz o padre Masolari: quando recebeu o beijo da traição no Getsemane, o Senhor respondeu com aquelas palavras que não devemos esquecer: amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Amigo, esta palavra que fala sobre a infinita ternura da caridade do Senhor também faz com que entendam por que eu chamei a ele, Judas, de irmão nesse momento. E talvez, no último momento, lembrando-se daquela palavra e da aceitação de seu beijo, Judas também terá sentido que o Senhor ainda o amava e o recebia entre os seus. Presta atenção no que o herege vai falar e no que o Papa está dizendo, que ele não tem o que responder sobre Judas, mas ele segue o que esse padre Masolari falou, tá ok? Ele diz: Judas é talvez o primeiro apóstolo que entrou no céu com os dois ladrões. Repetindo o que o padre Masolari fala e que o Papa diz que concorda com Masolari. Judas é talvez o primeiro apóstolo que entrou no céu com dois ladrões. Um cortejo que certamente não parece honrar o Filho de Deus como alguns o concebem, mas que é uma grandeza de sua misericórdia. Né? Que cortejo que ele está falando? Né? Esse cortejo entrando Judas e os dois ladrões sendo recebidos lá no céu por Deus. Então, por isso é que esse site católico, ele que tem aí o endereço completo para vocês poderem ler, ele está criticando muito essa atitude do Papa, porque tudo indica que o Papa vai beatificar Judas. É o único dos 12 apóstolos, né, que não foi beatificado pelo Papa. Okay? Lembrando que beatificação significa tornar santo. E o significado da Igreja Católica, eles não sabem o que é santidade. Santidade é separação. Separação do pecado e se aproximar de Deus. Todo cristão, ele é santo. Né? Ou seja, todo cristão, ele é separado do pecado. Se ele não for separado, ele não é cristão. E a Igreja Católica criou um novo significado para santificado. Santo é aquele que faz milagre. Não, santo não é isso. Santo significa separado. Então eles criaram todos essas novas regras, né? E aí talvez ele vai acabar por beatificar Judas. Né? Eu comentei numa outra aula, eu vou repetir, esse Papa, eu não vou colocar como uma profecia, mas pelo andar da carruagem, ele vai também readmitir Lutero como teólogo católico. Ele vai fazer isso para aproximar em definitivo os reformados. Né? Os reformados já assinaram um documento com a Igreja Católica, chamando ela de mãe, a mãe das prostituições, os reformados chamam ela de mãe. Foi em 2017. E também em 2011 houve um pedido formal da Igreja Luterana, da sua sede lá na Alemanha, para que o Papa readmitisse Lutero. Então esse Papa ele deve fazer isso para aproximar e assim ele aumentar o seu engano. As igrejas reformadas já assinaram com ela. E daqui 10 anos, talvez daqui 15 anos, se Jesus não voltar, talvez a Assembleia de Deus e muitas outras igrejas estejam nesse grupo. Por quê? Porque a doutrina católica está entrando nas Assembleias de Deus através de igrejas reformadas. A doutrina da predestinação, como Agostinho elaborou, ela é uma doutrina católica. Né? A Babilônia Apocalíptica, ela tem o propósito de difamar a Deus, e ela está fazendo isso muito bem. A doutrina da predestinação faz isso, colocando Deus como responsável pelo pecado no mundo, colocando Deus como responsável pelo mal no mundo. Né? Essa é uma das tarefas dela, e está fazendo bem, porque tem muita gente sendo enganada, né? Só o povo de Deus que não é enganado.